Olá, meus amigos! Canal Só Esportes na área. Você está vendo agora velocidade aqui no Só Esportes e eu digo muito obrigado por você estar conosco. Vamos falar de dois assuntos hoje: o Grande Prêmio da Arábia Saudita, próximo domingo, decisivo para o Mundial, penúltima etapa, 21ª do ano, e o falecimento de Sir Frank Williams, uma lenda da Fórmula 1. Vou começar com a Arábia Saudita. Teremos a corrida 2h30 da tarde, próximo domingo, lá na costa do Mar Vermelho, no circuito de Jeddah, um lugar chamado Corniche, que é um lugar turístico até na Arábia Saudita. E parece, pelas imagens que vi aí, que todos podem ver na internet, muito bonito o lugar. Circuito de rua, circuito que foi construído pelo escritório do Hermann Tilke, que construiu vários circuitos da Fórmula 1, alguns inclusive que os pilotos detestam, como Abu Dhabi, por exemplo. E o filho dele, o Carsten Tilke, é que tocou essa obra difícil, mas o circuito ficou pronto a tempo. E agora o circuito tem 27 curvas, não tem espaço para erro. Quem quiser assistir aí a simulação, veja na internet, coloca só Saudi Arábia GP, as simulações, né, no computador, etc. O jogo, inclusive, da Fórmula 1 2021 já tem o circuito. E essa questão aí não tem espaço para erro. O próprio Verstappen já declarou lá na Arábia Saudita, não dá para errar aqui porque é um circuito rápido, até certo ponto, mas com pontos de ultrapassagem muito restritos e também tudo o que acontece relativo aos muros muito próximos, que não permitem que o piloto tenha espaço para cometer erros sem danificar o seu equipamento. Então, 8 pontos separando Hamilton de Verstappen, ou melhor, Verstappen de Hamilton, Verstappen com a vantagem de 8 pontos. O Hamilton vai usar o motor do GP do Brasil, motor este que tem menor durabilidade, mas não foi usado no Qatar, e por ter menor durabilidade pode ser usado com mais mapeamento, com mais potência, podemos dizer assim. Enfim, é um motor muito, muito bom que a Mercedes trocou para o GP do Brasil, teve todas aquelas punições e o Hamilton acabou ganhando a corrida, etc. E o Hamilton vai com esse motor, Mercedes se preparando e muito para essa prova, e a Red Bull também correndo atrás, fazendo por onde. Inclusive o Christian Horner dizendo que está satisfeito com as investigações da FIA, investigaram a própria Red Bull também. Enfim, as coisas que são feitas normalmente em termos de fiscalização ali do equipamento, e foi feito no Qatar isso já, e será feito de novo na Arábia Saudita. É feito sempre, eu digo, mas o Christian Horner disse que ficou satisfeito. Havia um monte de dúvidas aí com relação à Mercedes e a Mercedes Red Bull, a briga de bastidores que eu venho comentando aqui, né? Então vamos aguardar a corrida, 2h30 da tarde, domingo. Uma corrida importante, uma corrida noturna lá na Arábia Saudita, e que terá, sem dúvida nenhuma, um peso absurdo para o desfecho do Mundial. Ou acaba, porque o Verstappen pode ser campeão na Arábia Saudita, desde que, tem várias formas, mas que o Hamilton abandone e o Verstappen fique em segundo, ou o Verstappen vença, e aí o Hamilton fica mais em outras colocações mais para trás, e aí tem várias fórmulas matemáticas que podem dar o título a Max Verstappen. Eu acho que vai para 12 de dezembro, que eu venho falando desde o começo do ano, em Abu Dhabi, a finalíssima mesmo. Não vai deixar disso, porque está muito parelho, o Hamilton está lutando muito, o Verstappen se defendendo muito, e as coisas vão surgindo aí nesse momento para que tudo caminha para a final em Abu Dhabi, 12 de dezembro. Portanto, esse é o GP da Arábia Saudita, uma corrida nova no calendário da Fórmula 1, domingo, 2h30 da tarde, horário de Brasília, noite já lá na Arábia Saudita, em Jeddah, costa do Mar Vermelho. Sir Frank Williams nos deixou aos 79 anos este grande nome do automobilismo mundial. Sir Frank Williams começou sem nada, né? Sem condição nenhuma, um lutador, primeiro piloto que não seguiu carreira, depois construtor e dono de equipe, primeiro comprando os carros da Brabham na Fórmula 2, final dos anos 60 lá na Inglaterra, com seu amigo Piers Courage, grande piloto que morreu pilotando um carro
da equipe Williams e marcou muito a vida do Frank Williams. Depois disso ele nunca mais quis ser amigo, como era amigo de verdade do Pierce Courage, ficar mais à distância porque sofreu demais, né, com a perda do amigo pilotando um carro da sua equipe. E isso tudo levou o Frank Williams a ser um resiliente, um insistente, um lutador. E ele foi isso a vida inteira, inclusive como tetraplégico, quando ficou tetraplégico após um acidente em 86, quando vinha de um teste de pneus lá na França, em Paul Ricard, pela Williams. A Williams testou com Nelson Piquet, que vinha no carro atrás, e Nigel Mansell, que vinha no outro carro. E numa estrada da França, o Frank Williams capotou e teve este acidente gravíssimo. Gravíssimo. E este acidente que é, inclusive, falado em detalhes aqui neste livro do professor Sid Watkins, Viver nos Limites. Livro que você pode encontrar no sebo, pode encontrar aí em alguns sites da internet. É um livro que não está esgotado no momento, mas é um livro que aqui está e que conta a história de vários acidentes de personalidades, pilotos, enfim, ligados à Fórmula 1, na própria Fórmula 1, e conta a história do acidente do Frank Williams, que não foi numa corrida, foi numa estrada. O professor Sid Watkins, que era amigo de Ayrton Senna da Silva, e neste livro, o já falecido também professor Sid Watkins diz que o Senna morreu foi na pista mesmo, em 1º de maio de 94, e que foi para o hospital desenganado completamente naquele helicóptero que o levou após o acidente na Tamburello. Mas este livro do professor Sid Watkins, o grande criador do sistema médico da FIA, ao lado de Bernie Ecclestone, este homem que criou o primeiro mundo do serviço médico da Fórmula 1, que, sem dúvida nenhuma, é um exemplo para as demais categorias, foi um exemplo, continua sendo, com o carro de intervenção médica, etc. Ele conta nesse livro que o Frank Williams, não só a gravidade do acidente que o deixou tetraplégico, mas todas as consequências naquele momento que poderiam ter já levado o Frank Williams naquela ocasião a 35 anos. Então foi uma luta muito grande pela vida. Frank Williams sempre apoiado muito pela esposa, pelos filhos, pela filha principalmente, a Claire Williams, que tocou aí a Williams durante um bom tempo, a esposa do Frank Williams já falecida, e o Frank Williams acabou dirigindo a equipe durante muito tempo daquela cadeira de rodas, onde ele ia a todas as corridas, quando ainda estava, né, depois que ficou mais idoso, aí não, mas ele ia a todas as corridas. Né? Este livro aqui do Maurice Hamilton, como queira, o jornalista inglês, com o prefácio do próprio Sir Frank Williams, é a biografia definitiva deste grande ícone do esporte a motor. Temos aqui imagens incríveis mostrando a vida do Frank Williams, por exemplo, aqui com o seu grande sócio, né, o Patrick Head, o homem que começou a Williams com ele, começou a Williams com o Sir Frank Williams e que teve um papel fundamental na vida do Sir Frank Williams. Aqui ele e o Patrick Head ainda no início, no começo da Williams, em termos de construtor realmente, em Didcot, na Inglaterra, né, numa região onde as principais equipes ficam até hoje. Aqui o Frank Williams com o campeão de 1980, seu primeiro campeão. Estamos vendo ele aqui assim com o Alan Jones, ó. Sir Frank Williams com o primeiro campeão, Alan Jones, que foi campeão em 1980. Clay Regazzoni, em primeira vitória da Williams, 79, Inglaterra, com Clay Regazzoni, Nelson Piquet e tantos outros que passaram pela equipe Williams. Este piloto aqui, ó, Ricardo Patrese, que foi companheiro do Mansell na Williams, e o Patrese agradeceu esta semana a chance que o Frank Williams deu a ele, Ricardo Patrese, Alan Prost, né, Damon Hill e o Nigel Mansell, que é o principal piloto da história da Williams. Aqui o Mansell ao lado do Patrick Head. Está aqui o Mansell ao lado do Patrick Head, nessa foto aqui.
o grande engenheiro da Williams, Patrick Head, sócio do Frank Williams um bom tempo e que acabou casando até com uma brasileira, Betícia Assunção, que foi assessora do Senna, né? Então é a Williams campeã com Rosberg, com Nelson Piquet, com Nigel Mansell, com Alan Prost, com Damon Hill e com Jacques Villeneuve, 7 títulos, 9 títulos de construtores. É o grande Sir Frank Williams que nos deixou e que marcou a história do automobilismo esportivo e nos mais variados aspectos a história do esporte em geral, porque o Sir Frank Williams foi um esportista de fato, de direito, um rival para as outras equipes, honestíssimo, sério, um homem que mostrou aí que a gasolina corria no sangue dele, como a gente fala, né, por aí quando os fanáticos do automobilismo aparecem. Então fica uma lacuna que deixou aí o Sir Frank Williams. Vamos aguardar as homenagens, inclusive no GP da Arábia Saudita no próximo domingo, para este grande nome, o fundador da equipe Williams. Meus amigos, me despeço de vocês, desejando um grande resto de semana, um grande final de semana, uma grande corrida da Arábia Saudita a todos que acompanharem. E semana que vem eu volto, aguardando que vocês acompanhem o canal, sigam, inscrevam-se, ativem as notificações e sempre muito, muito, muito obrigado. Até a próxima!